Obrigado. Eu tenho que falar, na verdade, eu sou um grande admirador do Dr. Daniel, um grande admirador, fã mesmo, mas mais do que isso, o respeito que eu tenho pelo seu trabalho, pelos seus estudos, né, porque é um médico que realmente está trazendo de volta tantas e tantas alegrias para as pessoas também, e tantas pessoas que encontram naquilo que você faz, né, esperança. Então, obrigado mesmo, muito obrigado. Doutor. Prazer, tá? E obrigado porque o doutor tem uma agenda que vocês não imaginam. É uma agenda mais louca do mundo, o dia inteiro. E ele sempre, isso é um respeito com o telespectador, ele sempre arruma um tempo para estar aqui com a gente. Então, obrigado por isso. Eu sei o tanto de coisa que você tem para fazer. Porque sai daqui também com um monte de coisa para fazer já. Doutor, a gente vai falar de ocitocina. Ocitocina é uma coisa interessante porque é um hormônio. A gente tem uma glândulazinha, né, no cérebro, a hipófise, e ela é minúscula. E a gente divide ela em algumas partes. E a parte de trás dessa glândula, que é a hipófise posterior, ela que secreta a ocitocina. E essa ocitocina, né, ao contrário do que se achava no passado, que é o hormônio que só é usado no momento do parto, no momento da amamentação. Que é um hormônio que induz o parto. Exatamente. Induz o parto. Ele induz, porque ele faz a contração uterina. Não só no parto, para o bebê sair, mas depois do parto, o útero está muito grande. E aí a mulher sangra bastante. Para ele fechar. Quem contrai o útero é a ocitocina. Interessante. Né? Então esse hormônio ele não é produzido só nesse momento, né? Existe o momento da amamentação, também ele ajuda no processo da amamentação, mas não na produção do leite, mas na ejeção. Ele faz o leite sair. Por isso que muitas vezes depois que a mulher ganha o bebê, o médico recomenda que a mulher usar ocitocina nasal. Um sprayzinho nasal para ajudar o leite a sair. Na verdade, o leite da mulher já está em fase de produção, mas muitas vezes não teve aquele estímulo todo. Para ele sair. Para sair, porque o leite começa a sair na hora que o bebê começa a fazer a sucção. Então, são liberados impulsos nervosos, né, que vão até a medula espinhal, é dado o comando, é produzida a ocitocina é liberada em larga escala e faz a contraçãozinha dos ductos mamários e o leite vai saindo. Beleza. A perfeição das coisas. Muito perfeito. Tem um VT pra gente ver, depois a gente vai... A ocitocina é um hormônio produzido no hipotálamo, uma região do cérebro. A ocitocina também é chamada de hormônio do amor por desempenhar um papel fundamental em várias funções sociais e reprodutivas. Esse hormônio desempenha um papel importante nas gestantes, por exemplo, na liberação do leite materno durante a amamentação. Além disso, a ocitocina está associada à formação de vínculos sociais e emocionais, incluindo os laços entre pais e filhos, parceiros românticos e outros relacionamentos interpessoais. Vamos falar mais sobre esse hormônio essencial aqui no Bendita Hora. Nem precisava do VT, porque o doutor já tinha falado. O doutor falou tudo aqui, ó. Doutor, é um hormônio que poucas pessoas falam. Como o senhor lembra-se do hormônio para induzir o trabalho de parto, né? Exato. Mas, de repente, as pessoas esquecem que, de repente, esse hormônio tem um papel fundamental na vida da gente, né? Ele não é produzido só naquele momento, ele é produzido todos os dias. Né? Então, quando a gente tem uma interação social, quando a gente está entre amigos, pessoas que a gente gosta... Isso, eu já li sobre isso. Quando as pessoas se abraçam, a ocitocina é liberada. Abraço, contato físico, contato, né? Com cachorros, com os pets. Isso, já vi falar. O maior nível de liberação de ocitocina hoje que a gente pode perceber, não só com as interações humano e humano, mas com os cachorros, por exemplo. Quando você abraça um cachorro, quando você vê, você tem... Tem estudos que falam que o cachorro até consegue farejar essa ocitocina sendo liberada e ele é estimulado pelo aumento dessa ocitocina. Então eu falo que é uma roda gigante, né? Você começa a brincar com o cachorro, a ocitocina aumenta, estimula mais ele fica mais brincalhão, você libera mais e entra naquela roda gigante. Uma vez eu li um estudo, eu li uma coisa, mas muito tempo atrás, que a ocitocina era responsável por essa coisa do marido ficar conversando com os amigos. Tipo assim, exatamente. Ele sai do trabalho, aí ele fica... Quando ele vai conversando e ele não vai vendo a hora de passar o tempo. De repente a mulher liga, não, tô aqui com meu amigo, tô aqui. Mas peraí, parece que ele encontra mais prazer em ficar, de repente, naquele momento, do que de repente estar em casa. Por causa da liberação da ocitocina. Da liberação da ocitocina. Olha que coisa. Então, essa interação, né, de seres humanos, ela é muito importante.
Por isso que a gente fala assim, né? E quando o paciente tem déficit da produção de ocitocina, porque também acontece, não é um hormônio que a gente consegue medir de maneira efetiva, mas a gente consegue entender o seguinte, que pessoas que têm maiores níveis de ansiedade, de depressão, elas têm um déficit nessa produção de ocitocina, né? E se a gente for levar à risca, o paciente que está deprimido, né, ele perde a vontade de fazer as coisas. Não encontra com outro. Não interage, começa a interagir menos, então a produção é cada vez menor. E aí fica um círculo vicioso também. Círculo vicioso. A mesma coisa que eu digo é quando as pessoas têm um vício com o celular. Porque nós somos feitos para interagirmos com as pessoas. Essa interação virtual, né, ela não tem esse ela poder não produz ocitocina. Por isso que a gente vê jovens que passam horas na frente do videogame, tem uma tendência enorme a desenvolver depressão, né? Mais que 2, 3 horas por dia no videogame, que já é uma quantidade imensa, faz com que os jovens aumentem a quantidade de depressão entre eles. Por quê? Porque ali você não tem interação com outro ser humano. Então, essa interação virtual não produz aumento hormonal. Não produz aumento hormonal. É só a interação real. A interação real com o outro. Sentir o outro. É o contato físico. Contato físico, abraçar o outro. Isso interagir, isso faz liberar a ocitocina. E junto com a mesma sensação que a serotonina e a dopamina causam no corpo é a que a ocitocina causa. A serotonina ela é considerada o neurotransmissor da felicidade. A dopamina é um antidepressivo natural. No momento que você libera a ocitocina, esses dois neurotransmissores também são liberados em larga escala. Então, aquele momento que a mãe amamenta, né, que ela sente um prazer, um carinho enorme, é a mesma sensação que o homem sente quando encontra os amigos. Quando a mulher está entre os amigos, quando você está entre familiares, quando você está brincando com um cachorro. Então, é essa mesma sensação, é a sensação do bem-estar. E quando você está nessa sensação de bem-estar, você não tem, né? Você não tem grau de ansiedade, você não tem grau de depressão, né? Você não tem transtorno do sono. É verdade, ou seja, esses transtornos desaparecem, porque você está tendo a interação. Então, assim, eu vejo assim, os aparelhos eletrônicos, eles ajudam demais. Hoje, a gente não conseguiria fazer tanta coisa sem eles, mas aquela pessoa que não sabe o momento exato de dosar, né, o uso do aparelho, isso acaba gerando um grau de ansiedade, de depressão, atrapalha o sono. O excesso de LED faz com que a gente não consiga dormir de forma efetiva. Uma vez que a gente não dorme, que a gente não tem um sono efetivo, vários neurotransmissores não serão produzidos. Isso já interfere no dia seguinte. Então, ou seja, é tudo, fala que é uma cascata, um vai puxando o outro. E é interessante, porque quando a gente fala que a interação é importante, porque produz isso, e é muito importante você falar isso, ó, essa falta da interação criada pela muito uso da tecnologia, isso causa um dano muito grande na pessoa. Imenso. Quantas crianças hoje nós não estamos vendo com crianças deprimidas, crianças ansiosas, crianças ansiedade, com TDAH, ansiedade isso. violenta de crianças que são diagnosticadas com isso. Agora, qual que é a diversão das crianças hoje? É a tela. Né? Essas crianças não têm interação. Agora, a partir do momento que você tirar essa tela, se tiver essa interação, alguns hormônios neurotransmissores vão ser modulados e liberados. Então, ou seja, a gente vai começar a tratar as crianças de forma mais efetiva, né? Então, assim, a ansiedade é o mal do século, o TDAH é o mal do século. A OMS fez uma pontuação incrível. O Brasil, até 2030, vai ser campeão em diagnóstico de ansiedade, depressão e TDAH. Deus. Olha que absurdo. Até 2030, o Brasil será campeão em diagnóstico de ansiedade, TDAH e depressão. Entendeu? Eu vou falar com a Márcia, vai tomar café, né? Sem açúcar. Sem açúcar! A Márcia me mandou uma mensagem esse final de semana, vou contar a mensagem que a Márcia falou assim: mulher que toma café sem açúcar tem cara de que bate no marido. O Bratan, a gente está conversando sobre ocitocina. Agora, quais os principais, doutor, assim, vantagens terapêuticas assim, para a ocitocina? Você já falou dessa coisa do ânimo, da depressão, de tudo, mas ele tem uma gama de... Hoje a gente pode tratar ansiedade, né? Transtorno de ansiedade. Pacientes que têm crise de ansiedade podem começar um tratamento com ocitocina. Pacientes que têm depressão, pacientes que têm esquizofrenia, o TDAH, o autismo, está mostrando já a ocitocina sendo usada em autismo, e o paciente com redução das crises. Né? Então, ou seja, é um hormônio que a gente tem uma ampla aplicabilidade. Esse transtorno de humor que geralmente a pessoa acaba tendo, a ocitocina vai regular. Também vai regular. Vai regular. E assim, a ansiedade e depressão é a doença do século. Né? Eu estava até falando para o senhor,
Até 2030, a gente vai ter 1 bilhão e 200 milhões de mulheres... 1 bilhão e 200 milhões de mulheres. Mulheres em menopausa no mundo, né? Até 2030, faltam 7 anos. Faltam 7 7 anos. não, né? Faltam 6, porque a gente tá no finalzinho do ano. É verdade. E dessa quantidade toda de mulheres, 82% vão ter pelo menos, né? Vão ter uma crise de tristeza ou depressão franca. Então, olha, 80% de 1 bilhão e 200 milhões de mulheres vão sofrer isso. A causa é hormonal, tem que ser tratada. É hormonal, é verdade. Então, assim, tem que ser tratada. Então, você imagina a quantidade de mulheres que vão ser, né, diagnosticadas com a depressão ou com tristeza, né, e que vão acabar ficando dependentes de medicações controladas e muitas vezes não conseguem nunca mais tirar essas medicações. Porque, volto a dizer, se a gente não tratar a causa, a gente fica em cima daquele tratamento superficial, onde é, né, sintoma e remédio. Hoje a gente pode fazer a reposição com ocitocina? Se tiver indicação, deve Então, procurar. a indicação é o exame detecta a falta de ocitocina ou não? A gente não consegue detectar no sangue, mas um quadro clínico de um paciente que já vem, né? A gente consegue dosar, por exemplo, o nível de serotonina, mais baixo, o nível de estradiol, de testosterona mais baixo, um cortisol mais alto, são todos... Isso consegue ali no exame clínico? A gente consegue, em exames de sangue, dosar tudo isso. E uma vez que a gente tem, né, esse diagnóstico, paciente que tem ansiedade, tem transtorno de depressão, você pode começar a modular a ocitocina nele. E o mais incrível é que em pouco tempo esse paciente volta a sentir bem-estar. Ele volta a ficar bem, ele volta a perceber que as crises vão diminuindo, né, que ele vai tendo mais estabilidade emocional. A questão da dor também, é uma questão da dor. Ajuda no controle de dor, né? Dor. Tem pacientes que têm dores crônicas pelo corpo, né? Essa modulação com a ocitocina também ajuda. E basicamente um paciente desse, quando, né, a gente percebe que tem uma ansiedade, uma depressão, não só a ocitocina, a gente vai acabar avaliando que existem outros hormônios que muitas vezes vão estar baixos. E aí é aquela coisa, a gente, tratar o ser humano como um todo, fazer um equilíbrio do corpo dele. Você começou falando que a ocitocina ela ajuda também a aumentar os outros, a serotonina, Exato. aquela... Serotonina, dopamina. Ajuda a modular elas também. A dopamina é um antidepressivo natural que o nosso corpo produz, totalmente natural. A serotonina é um neurotransmissor do bem-estar. É um ansiolítico natural que o nosso corpo produz. Quer dizer, a gente com a serotonina e a dopamina, a gente ganha um antidepressivo e um ansiolítico que o nosso corpo já produz. Né? Será que a fé... A gente vai falar depois, mas eu acho que... Será que essa questão da fé... Eu só estou adiantando que depois a gente vai ter um assunto muito interessante aqui para conversar sobre fé e também a medicina e tal. Mas a gente falou de meditação, de tudo isso. Será que a fé pode liberar a ocitocina? Veja esse VT. A fé e a ocitocina são 2 elementos fascinantes que desempenham papéis significativos em nossas vidas. A fé é um conceito profundamente ligado à espiritualidade, à crença em algo maior do que nós mesmos, enquanto a ocitocina é um hormônio que desencadeia reações físicas e emocionais em nosso corpo. Embora aparentemente distintos, esses 2 elementos podem estar interligados. Acreditar em algo maior pode criar uma sensação de comunidade e pertencimento, pois as pessoas compartilham valores e crenças semelhantes. A fé também pode ter benefícios para a saúde mental, ajudando a reduzir o estresse e a ansiedade, proporcionando uma sensação de paz interior. A ocitocina é liberada em grande quantidade durante o parto e a amamentação, promovendo o vínculo entre mãe e filho. Além disso, ela é liberada durante abraços e momentos de intimidade, contribuindo para o fortalecimento dos relacionamentos. O que torna a conexão entre a fé e a ocitocina interessante é que a fé muitas vezes envolve a interação social e a criação de vínculos emocionais. Participar de atividades religiosas pode desencadear a liberação de ocitocina. Isso pode explicar, em parte, por que as pessoas se sentem tão conectadas e emocionalmente envolvidas em suas práticas religiosas. É importante notar que a relação entre fé e ocitocina não é simples e pode variar de pessoa para pessoa. Você entendeu porque quando a gente fala assim, rezar em casa
é diferente de rezar na igreja? Por isso. Totalmente. Por isso. Você em casa, não, eu rezo em casa. Não é igual. Não é igual. Não é Você igual. tem que estar com o outro, né? Olhar para o outro, falo sentir assim, o outro, né? Quem não quiser acreditar que existe algo maior, então acredita pela ciência, porque a interação que a igreja vai promover vai fazer com que neurotransmissores e hormônios sejam liberados. Mas eu falo assim, não é questão da pessoa falar, eu acho que existe. Existe algo muito maior que nós, que é Deus, que faz com que tudo isso ocorra. Porque se a gente for estudar, né, a perfeição que é o nosso corpo, não tem como você comprovar que isso foi feito ao acaso. Né? Que isso foi algo jeito, evolutivo, né? Que fez com que nós chegássemos a essa perfeição. Porque o nosso corpo ele é perfeito como um todo. Né? Então existe uma pesquisa muito legal que fizeram, que é o seguinte, eles pegavam pacientes e colocavam dentro da ressonância magnética. E no momento que o paciente está lá dentro da ressonância magnética, eles colocavam uma música para o paciente ouvir, e aí tinha uma área lateral do cérebro que aumentava o fluxo de sangue. Aí eles colocavam uma imagem dentro da ressonância, a área occipital do cérebro aumentava o fluxo sanguíneo. Aí o próximo passo eu achei fantástico, eles falaram assim, faz uma oração, aleatória, não precisa nem... Qualquer oração. Qualquer oração. E aí a pessoa lá dentro da ressonância fazia oração, e a área pré-frontal do cérebro começava a aumentar a circulação sanguínea, e a área que apitava, que mostrava, né, ficava mais avermelhada na ressonância. Ou seja, estava aumentando o fluxo sanguíneo ali. Aumentava tanto que chegava a 7 ml por minuto o aumento do fluxo sanguíneo naquela área. E o mais engraçado é que eles perceberam que essa pessoa, quando ela é colocada para orar constantemente, essa área aumenta tanto o fluxo de sangue que começa a hipertrofiar o cérebro, ou seja, você começa a ganhar massa cerebral naquela área. Seja, é igual o treino de musculação. Se treinar o braço, você vai levar mais sangue para lá, você vai fazer o braço crescer. Se treinar costas, a mesma coisa. E aí, com a oração, essa área do cérebro, ela ganhava um fluxo maior. O que é mais impressionante nisso? Que essa é a área do cérebro que é a área do discernimento, da decisão. É a área que o ser humano toma a decisão, é ali que ele decide, é ali que ele escolhe. Então, o mais engraçado é que a ciência está começando a comprovar... E nesse momento da oração, mais que isso, neurotransmissores como dopamina, como norepinefrina, noradrenalina, são liberados em larga escala, né? Inclusive, ocitocina. Então, naquele momento que o paciente está orando, ele libera ocitocina. Ele tem uma sensação de bem-estar, né? Então, ou seja, a gente tem o cérebro da gente, que ele já é programado, no momento de oração, aumentar o fluxo sanguíneo ali, e ali você ganhar um poder de discernimento e decisão maior. Então, conclusão, quem ora mais decide de forma mais adequada. Poxa. E mais, você traz saúde física, né? Para o seu cérebro, Exatamente. Você se torna mais equilibrado, se torna mais... Tudo isso... E o mais legal, padre, quando eles pediram para as pessoas juntarem as mãos em forma de gratidão, a mesma área do cérebro aumentava o fluxo também. Olha, ou seja, né, a oração aumenta o poder de decisão, né, e a gratidão também. Olha que coisa interessante. Ou seja, né, as mãos postas, né, em oração. As mãos postas em oração. As mãos postas em oração. Né, a gente fala, a gente precisa ter um jeito... Não, a gente geralmente põe as mãos postas em oração e a gente já é elevado à oração. Exatamente. Olha que impressionante. Então, assim, eu falo assim, Deus já deixou a chave na ignição, é só o ser humano rodar. É só rodar. Assim, para quem acha que isso, talvez não acredito, a ciência está comprovando, não é aleatório. Tem a ressonância, os pacientes estão fazendo a ressonância, eles fazem a ressonância, eles oram e aquela área aumenta. Não qualquer paciente que é colocado nessa condição vai aumentar o fluxo de sangue. Então, ou seja, não existe dúvida que existe algo maior. É a comprovação científica de que isso existe. E veja só, é impressionante porque é uma maneira... nós fomos criados por Deus. Se nós somos criados por Deus, existe uma ligação de alguma forma. Exato. Da onde nós viemos. Viemos de lá. Viemos daquele que é fonte de tudo. Você acha que isso de repente não ia se manifestar em nós de alguma forma? Ele já deixou pronto, está lá. É verdade. É só a gente rodar a chave, né? Então as pessoas falam, porque eu tenho ansiedade, tenho depressão. Gente, a chave está ali na ignição, né? O fato da gente orar, rezar todos os dias, de agradecer, exercer a gratidão, vai fazer com que áreas do seu cérebro sejam ativadas e que recursos imensos começam a ser gerados para o seu próprio corpo, em benefício do próprio ser humano que está ali fazendo isso. Se você ligou a televisão agora e viu,
O padre sou eu, ele é o médico. O médico que está falando isso, viu? O médico está falando isso. E sabe o que é mais engraçado, padre? Hoje é uma coisa que me espanta, assim, né? E até assim, até acho que muito disso acontece pela forma como os médicos são formados, né? O médico hoje, ele, né, não todos, né? Mas de uma forma geral, o médico tem a tendência de achar que ele faz, ele sabe, ele resolve, eu tratei, eu resolvi, eu curei. E, na verdade, se a gente for prestar atenção, da onde vem isso? O médico, ele é formado, né, de uma forma muito técnica. Em nenhum momento do curso alguém faz qualquer correlação. Tem essa conversa que nós estamos tendo. Tem essa conversa e tem essa correlação de dizer que existe algo, a fonte de tudo que nos criou. Veja bem, a gente passa 6 anos estudando o funcionamento de uma máquina que a gente não estuda quem criou a máquina. Olha que impressionante, né? Olha que raciocínio interessante, é verdade. A gente estuda a máquina, o médico sai da faculdade, toda a fisiologia, anatomia, sabe tudo, e tudo mesmo. Né? A gente sabe, a anatomia, na minha época pelo menos, era feito, o grupo ali de 8, 10 alunos, nós ganhávamos um cadáver e 2 anos nós passávamos dissecando ele inteiro. Então você sabia de ponta a ponta. Tá bom, e quem fez a máquina? O que a gente falou sobre quem fez? Teve um dia que teve uma aula para falar sobre isso? Nem que seja a brincadeira, a resenha sobre quem criou. Não, isso não é falado, né? E aí o médico é levado a crer que ele que resolve, quando na verdade... Olha, essa afirmação sua é muito, mais do que filosófica, uma constatação de muita sabedoria. Impressionante. A gente vai para um intervalo bem rapidinho. No próximo bloco, a gente vai continuar essa conversa com o Dr. Daniel Bratan. Ele vai falar sobre essa relação da fé com a medicina. Eu queria que você fosse mandando a sua mensagem aí pelo YouTube para que a gente pudesse, para você pudesse interagir com a gente. Não mude de canal, fica com a gente que tem muita coisa boa. Vamos lá.